Bem, boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, me apresentar para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar junto, de conver numa reunião, até por causa desse tempo de pandemia. Né? Meu nome é Anderson Teodoro, atualmente diretor de pesquisa, e hoje responsável institucional pela plataforma do CIGEM, que a gente vai tratar um pouco da Lei de Biodiversidade aqui nesse seminário. Eu queria, antes de mais nada, as boas-vindas a todos que vieram para esse evento. Esse seminário de pesquisa, ele faz parte de uma série de atividades que a diretoria de pesquisa ela vem realizando ao longo desses últimos 3 anos, no sentido de aproximar cada vez mais a comunidade acadêmica das diferentes temáticas relacionadas à pesquisa. E essa, especificamente, a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso, de uma necessidade institucional de uma adequação relacionada à lei de biodiversidade. Hoje, o nosso evento, então, nós vamos ter o prazer de receber a professora doutora Diana Jungmann. A Diana ela é consultora e palestrante internacional, especialista em inovação, em propriedade intelectual e bioeconomia. Ela tem PhD em Biologia Molecular no Reino Unido, com mestre e mestrado em Biofísica, com cursos em Educação Executiva em Harvard e Wharton, nos Estados Unidos, e no MD na Suíça. E também é sócia fundadora da empresa 14 Business, do qual ela trabalha com essa temática. Eu, inicialmente, gostaria de fazer uma rápida apresentação, até para, talvez, ambientar quem ainda não esteja muito acostumado com a temática, e falar um pouco do papel da Unirio, como é que a gente vem trabalhando nesses últimos 5 anos, posso falar desde 2017, no sentido, inicialmente, de regularização das atividades relacionadas à lei de biodiversidade, e como é que a gente está nesse momento, né? E, posteriormente, eu vou passar a palavra para a doutora Diana, para a sua exposição, trabalhando hoje o tema, né, da nossa temática, que vai falar principalmente sobre a regularização da Unirio no CIGEM, o que a gente, na verdade, precisa saber, o que a gente precisa fazer, quais são os prazos que a gente se encontra nesse momento. Então, rapidamente, eu gostaria de compartilhar a tela com vocês. Lembrar a todos que a gente, no final, vai abrir para perguntas, aqueles que desejarem, e aqueles também que desejarem certificado de participação, a gente pede que coloque o nome e o e-mail no chat, a gente vai também providenciar esse certificado para todos. Vocês estão vendo a minha apresentação? Eu passando os slides ou não? Ninguém pode me responder só para... Sim, estou vendo perfeitamente, Anderson. Tá ótimo, obrigado, Carmen. Bem, então, hoje nós vamos tratar da temática do Lei de Acesso à Biodiversidade e como é que a diretoria de pesquisa a gente vem trabalhando ao longo desses últimos anos, né? Na verdade, aqui na diretoria a gente trabalha basicamente com 4 ideias principais. Essas ideias são baseadas principalmente na parte de gestão, administração de programas acadêmicos, como vocês podem ver aqui, programas de suporte à pesquisa e disseminação da informação científica ao longo das atividades que são realizadas na Unirio. Essa temática, propriamente dita, ela trabalhou com a gente em 2 aspectos principais, né? O aspecto de gestão, que foi, como vocês estão vendo aqui, onde a gente caminhou bastante em termos de necessidade de adequação institucional, e o que a gente vem... Desculpa, Anderson, desculpa, mas eu acho que, para mim, pelo menos, está parada a sua apresentação, não está no modo de apresentação e não está correndo os slides, não sei se é só para mim, desculpa. Tá, eu vou voltar aqui, então, um minutinho só. Esse agora está aparecendo, por favor? Agora sim. Agora sim. Obrigado. Então, voltando aqui, a gente vem tentado trabalhar aqui no âmbito da própria GPI, basicamente com relação a esses 4
4 aspectos, né, que vêm ocorrendo no nosso trabalho: a parte de gestão, os programas acadêmicos, os programas de suporte à pesquisa, principalmente com a parte de fomento, e com a informação e disseminação da informação científica. Especificamente no caso da Lei de Biodiversidade, a gente apostou muito e vem trabalhando em cima. Primeiro, como vocês podem ver, o que a gente mais avançou foi na parte de gestão, e o que a gente vem tentando aumentar o nosso trabalho é com relação à disseminação dessas informações, que desde 2016 para cá elas vêm modificando de maneira assim, muito rápida e muito acentuada, né? Então, o que a gente fez desde 2017 para cá, acho que é importante as pessoas também conhecerem o que a universidade vem fazendo no sentido de apoiar os seus pesquisadores e, ao mesmo tempo, também divulgar alguns materiais que nós produzimos no sentido de dar apoio às informações com relação à Lei de Biodiversidade. Então, o primeiro trabalho que nós fizemos foi assegurar um conjunto de orientações para pesquisadores, docentes e gestores, no sentido de colocar a Unirio dentro do conhecimento do que é o patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado. Então, a primeira etapa realizada no ano de 2018 foi a formação de um grupo de trabalho formado por mim, pelo professor Carlos Roberto, os professores do IB, Eduardo Matos Nogueira, do IBI, o professor Alain Paulo Moreira dos Santos, da Escola de Nutrição, o professor Vitor Augusto Marim, a professora Bruna, do CCH, da Bioteconomia, e o professor Rosário, da Filosofia, um grupo bem heterogêneo, no sentido da gente começar a construir essa cultura sobre a lei de 2016, que tinha algumas aplicações no final de 2018. Então, esse grupo foi formado em maio de 2018, desculpa, em abril, no meio e final de abril de 2018. E o primeiro papel desse grupo foi, inicialmente, construir um arcabouço de orientações voltados principalmente para atender demandas urgentes que existiam. Então, existiam diversos pesquisadores que, a partir desse momento, precisavam enviar os seus materiais de pesquisa para fora do país. Então, a gente fez uma construção muito grande de termos de transferência, envio e guia de remessa de amostras. Posteriormente, a gente criou, dentro do site da Diretoria de Pesquisa, um site com um conjunto enorme de informações para facilitar a leitura e a orientação de toda a comunidade acadêmica do que estava acontecendo com relação a essa lei de biodiversidade. E a gente organizou alguns e-mails de orientação sobre alguns prazos que eram necessários ser cumpridos, no sentido de orientar a comunidade acadêmica do que ela deveria fazer a partir da lei de 2015, que foi regulamentada em 2016. Então, isso tudo hoje existe. Quem ainda não conhece, é só entrar no site da Diretoria de Pesquisa, a gente tem uma aba lá sobre patrimônio genético, que desde 2018 a gente vem atualizando diferentes informações relacionadas à temática do assunto, tá? Posteriormente, então, a gente viu que havia uma necessidade, novamente, de mobilizar a comunidade acadêmica para esse assunto, trazendo especialistas na área. Nós convidamos, na época, a doutora Ana Cláudia, que era uma consultora da Bifina, que trabalhava diretamente como conselheira do CEGEM, que a gente organizou o primeiro workshop sobre o assunto, e que foi muito esclarecedor. Inclusive, a palestra dela está disponível lá nesse site, então ela traz alguns aspectos muito práticos com relação à temática, e essa era uma demanda que a comunidade tinha, e isso em agosto de 2018, 3 meses antes do prazo, na época que a lei colocava para a gente com relação à regularização das atividades, que a gente vai tratar um pouco mais de calma aqui ainda hoje. E, a partir daí, a gente começou internamente na diretoria a desenvolver algumas atividades relacionadas não mais só à questão da lei de biodiversidade, à questão da regularização, mas das demais atividades que iriam acontecer ali para frente de 2018, no sentido de colocar a Unirio um arcabouço teórico e também técnico e logístico para poder receber esses projetos. Então, a gente trabalhou junto com o DETIC no portal de pesquisa, no sentido de colocar o cadastro do CIGEM e todos os aspectos que estão na plataforma para dentro da plataforma da Unirio. Então, hoje a gente consegue tirar relatórios de todos os projetos institucionais que têm algum tipo de cadastro, porque isso a plataforma do CIGEM ela não consegue fazer.
Na verdade, você faz um cadastro numa determinada temática que não necessariamente é o seu projeto de pesquisa. Você pode fazer um projeto muito guarda-chuva, com várias espécies, e só que no âmbito da Unirio, cada projeto pode ter uma espécie diferente. Ele pode, de certa forma, ter o mesmo cadastro no CIGEM. E a gente precisava saber disso internamente. Então, hoje, a gente preparou o portal de pesquisa para poder receber e anexar esses cadastros. E, ao mesmo tempo, nós fizemos diversas reuniões junto com a Câmara de Pesquisa, no sentido de garantir essa orientação na avaliação, tanto dos projetos de pesquisa, como dos planos de estudos relacionados à temática. Então, hoje, a Câmara ela avalia, verifica a adequação daquele projeto, se tem necessidade ou não de cadastro do CIGEM. Inclusive, alguns projetos caem em exigência no seu cadastro para a manutenção do seu cadastro, tendo em vista que ele tem que primeiro ir partir para cadastro no CIGEM. Então, foi um trabalho assim, bastante árduo que a gente fez junto com o DETIC, no sentido de tentar adequar todas essas limitações em termos de sistema. Mas, naquele momento, em 2018, a gente tinha um principal problema, que era um problema legal, né, que era a regularização das atividades relacionadas a patrimônio genético, conhecimento tradicional associado, que quem ainda não tem muito conhecimento, acho que a Diana vai falar um pouco mais de calma para a gente em relação a isso. Qualquer atividade de acesso a patrimônio genético e conhecimento tradicional associado entre 30 de junho de 2000 até 20 de novembro de 2015, ele tinha que ser regularizado, e a gente informou isso à época, foram vários e-mails, falamos no workshop, falamos na Câmara de Pesquisa, ele tinha que ser regularizado até dia 6 de novembro de 2018. Tá? Só para vocês verem alguns números, né? Hoje nós temos um total de 65 cadastros, não quer dizer que são um total de 65 espécies, cada cadastro, inclusive, pode ter um quantitativo muito maior de espécies, ou de acessos, melhor dizendo, né? Acho que esse é o termo mais correto. E a gente percebe, né, que até dia 6 de novembro foram 53 cadastros. Então, a maior parte dos pesquisadores procuraram se adequar, né? No entanto, naquele momento, a lei permitia que a gente fizesse, enquanto instituição, preenchesse um termo de compromisso para proteger os pesquisadores que não fizeram o seu cadastro até o dia 6 de novembro de 2018. Então, mesmo com todo o nosso empenho da comissão e da comunidade toda, no sentido de alertar toda a comunidade para esse processo da regularização das suas atividades entre 2000 e 2015, a gente ainda, para proteger os pesquisadores, a gente preencheu esse termo de compromisso, né? De lá para cá, o que a gente observa é que nós só temos 12 cadastros, né? Então, acho que a primeira mensagem que eu queria passar, né, é que essa lei não é somente para a regularização das atividades que a gente vai tratar hoje, tá certo? Isso a gente precisa fazer ainda. Mas qualquer outro projeto que aconteça daqui para frente, que está acontecendo, ele também, que envolve, né, acesso ao patrimônio genético, ele precisa continuar o seu cadastro. Então, aqueles que não regularizaram, a gente vai falar sobre isso hoje, mas de 2015 para cá, você precisa continuar cadastrando isso vai fazer parte da nossa rotina do seu cadastro de atividade, certo? Bem, baseado nisso, então, a partir desses dados, né, a gente conversou internamente aqui, veio a pandemia, 2020, 2021, mas ainda assim a gente não ficou parado, a gente veio tratando alguns assuntos desses no Comitê Científico, e o Comitê Científico, então, resolveu estabelecer uma nova comissão, um novo grupo de trabalho, agora não mais provisório, a instituição, então, passa a ter um grupo de trabalho permanente, né? Inclusive, isso faz parte agora do regimento da própria GPI, recentemente aprovado na reunião do Consune, que foi nomeado em maio de 2021, né? Então, nós temos menos de um ano formado por mim, pelo professor Carlos Roberto, diretor da pós-graduação, o professor Alan, que tem ajudado muito a gente no Biociências, a técnica Sandra, também com muita experiência, principalmente com relação a coleções, né? Então vem ajudando muita gente, e do CCH, até porque envolve conhecimento tradicional associado, a professora Maria Lúcia Sequinde, da área de educação, e que vem ajudando a gente nesse processo. Então, esse grupo de trabalho de 2021 para cá, ele também vem realizando algumas atividades nesse ponto.
A primeira coisa que a gente fez foi fazer um curso de formação desse grupo, né? Então, a universidade investiu para que esse grupo se formasse sobre a temática, até porque não é um assunto fácil, envolve um aspecto legal, um arcabouço jurídico bastante complexo. Nós, então, começamos a iniciar esse acompanhamento dos projetos internos, né? Nós já temos alguns primeiros levantamentos dos projetos, mas a gente vai começar a trabalhar isso a partir do segundo semestre do nosso cronograma. E o nosso maior compromisso era acompanhar qual era a situação do termo de compromisso do Ministério do Meio Ambiente, né? Nós tivemos muita dificuldade, principalmente com relação à pandemia. Não foi só a nossa universidade, existem termos de compromisso, inclusive, que nem foram assinados ainda. E, após algum processo de entendimento do Ministério, então, eles garantiram para a gente um novo prazo, até 29 de maio, para regularização das atividades que não foram feitas em 6 de novembro de 2018. Nós estamos aí quase mais que 3 anos depois, né? Que as pessoas puderam se adequar, mas agora esse último prazo que o Ministério está dando para a universidade da regularização das atividades, 2000 até 2015. Não que as demais não tenham que ser feitas, tá certo? Mas esse é esse novo prazo. Inclusive, a nossa temática de hoje, a Diana vai explicar um pouco mais sobre isso, né? Então, pensando nisso, né, nesse prazo, a gente organizou, então, esse seminário de pesquisa para dar as últimas orientações para quem ainda tem alguma dúvida com relação a essa regularização. A comissão também já elaborou uma minuta do regimento que essa comissão, de certa forma, vai trabalhar. A gente já está encaminhando para a própria GPI, nós finalizamos isso agora em março de 2022. E a próxima etapa, agora até o meio do ano, dessa comissão, é fazer uma revisão do site com novas informações que possam aparecer. Então, acho que isso é importante dar um panorama para vocês de como é que a gente vem atuando. A gente em nenhum momento procurou ficar parado, mas em alguns momentos a gente dependia de algumas informações que não cabiam a gente, cabiam ao Ministério, e essas informações foram chegando, e a partir do momento que chegaram, a gente está repassando para toda a comunidade acadêmica. Então, eu queria, então, oficialmente passar, então, a palavra para a doutora Diana, do qual eu queria muito agradecer a disponibilidade em partilhar aqui conosco, e ela vai trabalhar justamente esse tema, a lei de acesso à biodiversidade e a regularização da Unirio, nesse momento agora, até 29 de maio que a gente tem, o que a gente precisa fazer para quem não regularizou ainda as suas atividades, para dar andamento a essa adequação à lei de biodiversidade. Diana, mais uma vez, obrigado, e eu te passo a palavra. Olá, tá me ouvindo, Anderson? Estamos sim. Tá? Ok, tá bom. Então, primeiramente, queria agradecer esse convite, realmente muito legal ter essa oportunidade de bater esse papo com vocês, compartilhar um pouco, né, do meu conhecimento sobre esse assunto. Então, estendo meu agradecimento aí para todas as pessoas e todo o corpo docente da universidade. E, conforme a gente combinou, né, o tema seria mais focado na questão da regularização, mas como eu não conhecia o perfil das pessoas que estariam participando desse bate-papo, eu vou começar a apresentar vocês para a gente meio que nivelar alguns entendimentos sobre conceitos da legislação, que eles são fundamentais para a gente ter uma ideia do escopo da Lei de Acesso à Biodiversidade, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa bastante descontraída, né? Eu acho que talvez a melhor dinâmica aqui seja eu fazer a apresentação toda, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, já anota aí e a gente depois abre para essa participação, né? Então, por favor, sintam-se totalmente à vontade para fazer perguntas, questionamentos, e aquilo que eu tiver informação e que eu souber, com certeza, eu vou ter o prazer de esclarecer, e, eventualmente, alguma informação mais detalhada, que seja muito específica, que eu não souber, eu posso me comprometer, né, de ir atrás da informação e passar para vocês de novo, depois, tá bom? Então, é um tema, como o Anderson colocou, bastante complexo, né? Agora estamos na época dos termos de compromisso estarem vencendo,
Então, eu acredito que a responsabilidade da universidade de fazer uma atividade como essa demonstra o compromisso que a instituição tem de que todo o trabalho desenvolvido, toda a pesquisa feita seja legalizada dentro da instituição, protegendo não só a instituição, né, do ponto de vista como uma organização, mas como todos os seus pesquisadores aí nas suas responsabilidades funcionais que precisam ser alinhadas, né? Então, eu gostaria eu vou fazer um share screen aqui, eu tenho uma apresentação, deixa eu ver aqui, eu acho que Anderson, não sei se você precisa liberar aí para eu ter... Não, já liberei já, pode colocar. Já? Que eu estou colocando aqui, ele não está... Share screen. Ah, tá. Está aqui. Ok. Deixa eu hide aqui. Se vocês puderem me dizer se... Porque eu fico numa visão que eu não vejo ninguém. Então, vocês estão vendo a minha tela? Está tudo certinho? Certo. Tá bom. Então, vamos lá. Então, só para a gente alinhar, né, o começo, a gente está aqui nesse bate-papo, nesse seminário, falando sobre a Lei 13.123 de 2015, e que, quando ela entrou em vigor em novembro de 2015, ela revogou a legislação anterior, que era a conhecida MP de 2001, apesar de que ela não foi editada em 2001. A medida provisória foi editada em junho do ano 2000, e ela teve uma reedição 16 vezes, e a última reedição da medida provisória foi a de 2001, e por isso que ela ficou conhecida como a MP de 2001. Mas ela iniciou, tanto é que quando a gente for falar da regularização, vocês vão ver que a regularização ela volta para o ano 2000, e não 2021. Tá? Então, essa lei ela trata de quê? Ela trata do acesso ao patrimônio genético, e a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, e sobre a repartição de benefício, que tem como objetivo a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Então, aqui eu já queria dizer a vocês que, às vezes, as pessoas não têm muita clareza dessa questão do acesso ao conhecimento tradicional associado. Que palavra é essa, associado? Essa palavra é bem importante dentro da legislação, porque ela é a que dá o escopo do foco da legislação no que tange a conhecimento tradicional. Né? As comunidades tradicionais têm uma quantidade enorme de conhecimentos, mas essa lei ela é focada naqueles conhecimentos tradicionais que estão associados ao patrimônio genético. Tudo aquilo que não tiver associado ao patrimônio genético está fora do escopo dessa lei. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vamos dizer assim, bem folclórico aqui. Se uma determinada comunidade tradicional ela tem um conhecimento tradicional de fazer determinadas danças para atrair a chuva ou para ter bons presságios para aquele ano que vem, isso não tem, apesar de ser um conhecimento tradicional praticado pelaquela comunidade, não tem nada a ver com essa legislação. Agora, se uma comunidade tradicional ela detém um conhecimento sobre uma determinada erva, que aquilo, ao tomar, tem determinadas características do ponto de vista de deixar a pessoa mais calma, ou de uma propriedade que seja cicatrizante, né? Um conhecimento empírico que foi passado aí de gerações em gerações, este sim, desde que esteja associado a uma espécie, né, brasileira, considerada do patrimônio genético brasileiro, este sim está no escopo dessa legislação. Ok? Então, o negócio é o seguinte, como o Anderson colocou, a gente está falando de uma legislação que agora ela já fez 6 anos, né, que está em vigor, então ela retroage para a data em novembro de 2015, né? Porém, existe ainda dentro de ambientes, inclusive acadêmicos, um desafio muito grande de saber qual é a rota desse compliance, onde é que eu estou e aonde é que eu preciso chegar.
E uma dessas rotas tem a ver com o processo de regularização, tá? Que seria uma rota meio olhando o que é que a gente deveria ter caminhado, né? Mas a gente vai focar nisso, mas vamos entender um pouco sobre como é que se dá esse compliance, porque para isso a gente precisa entender quais são os conceitos chaves dessa legislação e como é que eles são aplicados. Então, muitas pessoas, não sei se é o caso de vocês que estão aqui participando, nem todo mundo sabe a rota desse compliance, né? Então, é como se é um jogo aqui dentro de uma forma, vamos dizer assim, livre de colocar, aonde a gente precisa saber o que é essa legislação, como é que ela funciona e quando é que a gente precisa mover, né, as pedras da gente dentro desse tabuleiro de xadrez, tá? E aí, muitas pessoas se encontram ainda nesse estágio sem saber realmente o que é que precisa saber, da onde entra e como é que sai, né? E quando precisa entrar nesse labirinto, porque é uma legislação que ainda tem algumas áreas cinzentas em termos de conceito, então não é uma coisa que eu leio e eu automaticamente já sei como é que eu vou proceder, não. Ainda existem questionamentos de entendimento, então isso, às vezes, pode causar determinadas dúvidas, né, sobre o melhor caminho a seguir. Tá? Então, pode ser que algumas das pessoas dentro da universidade ainda estejam aqui vamos dizer assim, nesse labirinto, sem ter muita certeza do que o que deve ser feito. Então, vamos lá. O escopo desta lei, né, ele é focado no patrimônio genético brasileiro e no conhecimento a ele associado. Tá? Qual é o enquadramento do compliance? E aqui a gente já tem uma novidade, né? Então, a gente tem a Lei 13.123 de 2015, ela foca em quê? Nas espécies nativas do Brasil, nas espécies domesticadas e nas espécies que produziram populações espontâneas. Então, todas essas espécies, elas estão dentro do arcabouço da legislação, tá? E aquelas espécies que não são, então, consideradas brasileiras, como é que fica o compliance? Agora, né, no ano passado, desde junho do ano passado, o Brasil passou a ser um membro do Protocolo de Nagoya, que é um acordo suplementar da Convenção da Diversidade Biológica, conhecida como CDB, aonde o que é o jogo de xadrez? A gente agora está com um jogo de xadrez bastante mais complexo, além do nível de complexidade da própria lei brasileira, porque a gente traz agora a questão de sendo membro do Protocolo de Nagoya, o Brasil vai precisar fazer o compliance não só com as espécies brasileiras, mas também com aquelas espécies exóticas nativas dos outros países membros do Protocolo de Nagoya. Então, o que a gente tem hoje aqui é o foco do nosso trabalho aqui hoje, é a lei brasileira. Mas é bom vocês já saberem que o Brasil, desde o ano passado, daqui a pouco vai fazer um ano, ele é membro agora de Nagoya e será exigido daquelas pessoas que fazem acesso às espécies exóticas dos países que são membros, né? E aí vocês podem entrar na CDB e ver a lista de todos os membros, né? Que vai ter que ser feito um compliance. Então, do mesmo jeito que o Brasil, com a sua legislação, vai exigir o compliance dos outros países membros, sobre tudo que é brasileiro, os outros países membros vão exigir compliance das suas espécies. Então, é um jogo de reciprocidade, que essa é a função, né, do Protocolo de Nagoya. Você respeita a minha legislação sobre as minhas espécies e eu respeito a sua sobre as suas espécies. Então, isso aqui é só para avisar vocês. Ainda não está claro como a gente vai cumprir Nagoya, isso está sendo discutido, mas o Brasil já é parte em Nagoya, tá? Desde junho do ano passado. Então, fica aí com essa informação guardada, porque daqui a pouco a conversa da gente não vai se resumir mais às espécies brasileiras. Então, vamos lá.
O principal conceito, né, que é onde a gente começa a questão dos recursos biológicos, é o conceito de patrimônio genético. Esse conceito, por si só, já é diferente do conceito da CDB, que a CDB fala sobre recursos genéticos. E patrimônio genético não é igual, aí para quem for da área de direito, depois isso pode acrescentar aí algumas informações, mas o conceito de patrimônio é diferente do conceito de recursos, né, legalmente. Então, o Brasil já tem um conceito que é diferente da CDB e do Protocolo de Nagoya. Mas é o conceito que está na lei, vamos entender esse conceito. Patrimônio genético, segundo a legislação vigente desde novembro de 2015, é informação de origem genética de espécies vegetais, animais microbianas ou de espécies de outra natureza, incluindo as substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos. E aí tem um adendo, vamos dizer assim, um conceito complementar que diz que micro-organismos que tenham sido isolados a partir de substratos do território nacional, do marco territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental, também são considerados patrimônio genético brasileiro. Então, aqui, para quem trabalha com micro-organismo, isso é muito importante, porque se você não tem, na eventualidade de uma fiscalização, a comprovação da entrada de um micro-organismo de forma legalizada, de uma importação, né, para o Brasil, ele será considerado micro-organismo brasileiro, e aí, se você fez acesso, então você precisará, né, cumprir com o que está determinado na legislação. Agora, dá uma olhada. Quando a gente vê a palavra informação de origem genética, a forma como o legislador brasileiro colocou isso na lei é de uma amplidão imensa, porque todo o organismo, não é? Tudo que um organismo ele é porque está codificado no seu patrimônio genético, né, no seu DNA, o que ele precisa se transformar. Então, seja as vias metabólicas, seja os aspectos morfológicos, os aspectos fisiológicos, tudo que um organismo ele vem de uma informação genética. Então, quando eu acesso essa informação, seja de que natureza for, eu estou fazendo acesso ao patrimônio genético. Então, isso é muito importante vocês entenderem quão amplo é o conceito de patrimônio genético. Não significa informação, primeiro, que é uma questão, o nome informação por si só, ele já traz a questão da intangibilidade eu não estou falando necessariamente de estar pegando uma planta, um animal, não é? ou um micro-organismo. Eu estou falando também da questão da informação do ponto de vista intangível, né? Que foi coletada, seja por que critério for, por observação, por sequenciamento de DNA. Então, a informação ela é muito mais ampla do que apenas a espécie tangível, como isso está colocado na CDB e no Protocolo de Nagoya, inclusive sendo bastante discutido a questão da intangibilidade do que eles lá chamam de recursos genéticos, tá? Mas, então, aqui, só para vocês frisarem, aqueles que não estão muito acostumados com os conceitos, para a gente no Brasil, patrimônio genético é informação que teve como origem o DNA de uma espécie, tá? E como é que a gente acessa esse patrimônio genético? A gente acessa ele todas as vezes que a gente desenvolve uma pesquisa ou faz um desenvolvimento tecnológico. Então, esse é o mecanismo, o que é o patrimônio e como a gente acessa ele. Então, aqui, só para resumir, né, ilustrar, a gente também pode encontrar o patrimônio genético in situ, quer dizer, dentro do seu habitat natural, fora do seu habitat natural, que seria considerado o ex situ, e também a gente encontra, né, um patrimônio genético na questão o que se conveniou chamar, né, de in silico, né? Então, tudo isso faz parte de possíveis fontes, né, do patrimônio genético brasileiro.
Agora, conhecimento tradicional associado também chamado de CTA, né? Conhecido pela sigla de CTA. A lei determinou que o conceito de CTA é o quê? A informação ou prática de uma população indígena, comunidade tradicional ou de agricultores, né, tradicionais, sobre as propriedades ou usos, diretos ou indiretos, que estejam associados ao patrimônio genético. Então, esse é o conceito do que é considerado CTA pela legislação. E quando é que a gente, então, acessa esse CTA? Novamente, quando a gente faz pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, né? Realizado sobre o CTA, que está associado a um PG. E que essa informação possibilite ou facilite o acesso ao patrimônio genético. Agora, como está em negrito aqui, isto é uma ressalva que faz toda a diferença. Ainda que obtido de fontes secundárias, tais como feiras, publicações, inventários, filmes, artigos científicos, cadastros ou outras formas de sistematização dos registros desses conhecimentos. Então, nessa concepção do acesso ao CTA na nova legislação, você criou um leque enorme de como você pode acessar. Então, você não necessariamente precisa ir a uma comunidade para acessar o CTA. Se você faz o acesso pelas vias secundárias, colocada aí pelas fontes secundárias, você estará acessando o CTA também. O que, novamente, assim como o conceito de PG, deixou muito amplo as possibilidades de você estar acessando um CTA, às vezes sem sequer saber. Então, aqui, novamente, só para ilustrar, né? Então, você tem as fontes primárias do CTA, que é quando o pesquisador, né, o usuário vai direto na comunidade e conversa, obtém aquelas informações e o conhecimento diretamente, ou nessas fontes secundárias que eu acabei de mencionar. Então, a gente viu o quê? Que o acesso se dá por meio da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. Mas o que é pesquisa? Qual é o conceito de pesquisa dentro dessa legislação? Então, você faz uma pesquisa toda vez que você faz uma atividade experimental ou teórica, novamente grifado aqui em negrito, né? Teórica, então a gente não está falando só daqueles pesquisadores que trabalham em laboratório no sentido de estar fazendo suas experiências, aqueles pesquisadores que trabalham também com pesquisas teóricas estão dentro do conceito do que é pesquisa com PG e CTA, tá? Realizada sobre o patrimônio genético ou CTA, com o objetivo de produzir novos conhecimentos, porque isso aqui é a pesquisa, é a gente avançar na fronteira do conhecimento, né? Por meio de um processo sistemático de construção do conhecimento que gera e testa hipóteses e teorias, descreve e interpreta os fundamentos e os fenômenos e fatos observáveis, né? Então, a gente está falando aqui dentro de um conceito realmente de uma pesquisa científica, né? Que tem toda a metodologia científica, mas o objetivo final é de produzir novos conhecimentos. Já o conceito do desenvolvimento tecnológico, que seria a outra via de possibilidade de acesso ao PG-CTA, ele é caracterizado pelo quê? O conceito diz que desenvolvimento tecnológico, com o patrimônio genético e o CTA, é o trabalho sistemático sobre o PG-CTA, baseado nos procedimentos existentes, obtidos pela via da pesquisa ou pela própria experiência prática, realizado com o objetivo de desenvolver novos materiais, produtos ou dispositivos, aperfeiçoar ou desenvolver novos processos para a exploração econômica. Então, aqui você vê que existe, né, o desejo do legislador de vincular o desenvolvimento tecnológico com uma exploração econômica daquele produto final, do que vai estar sendo desenvolvido, né? Porém, você aqui não está limitado a coisas altamente tecnológicas, a questões de inovação, de fronteira, não, porque você vê que o conceito, ele diz que os conhecimentos para você fazer um desenvolvimento tecnológico, ele está, né, pode estar baseado em procedimentos existentes, tá? Ou pela experiência prática. Então, isso também é um conceito bastante amplo,
todos os insumos, né, de procedimentos que um pesquisador ou uma pessoa dentro de uma empresa pode se utilizar para desenvolver esses novos produtos, tá bom? Então, esse conceito é bem importante de ser entendido, que são as vias de como a gente acessa, ou pela pesquisa, ou pelo desenvolvimento tecnológico. Então, vamos lá. A legislação, ela criou o Sistema Eletrônico Online, conhecido aí, que é para fazer a gestão do patrimônio genético, né, do todo o acesso ao patrimônio genético e o CTA, que acredito que todos já saibam, que Anderson, inclusive, falou, não é, que é chamado de CIGEM. Então, o que é que o CIGEM é? Ele é uma plataforma, né, de registro, como se fosse um imposto de renda da biodiversidade, vamos colocar assim, uma plataforma onde você vai inserir dados, que são os dados de compliance com a legislação, e dependendo daquilo que você vai fazer, você vai acessar algum módulo ou outro, não é? Você tem toda uma rota aí do que é que você precisa fazer, mas você precisa, se você fez acesso ao PG ou ao CTA, você precisa cadastrar esse acesso. Diferente da época da medida provisória, que antes de você começar a pesquisa, você precisava de uma autorização prévia. Essa legislação, ela não traz a figura da autorização prévia, você já pode começar a sua pesquisa e você tem um momento que você precisa fazer o cadastro, tá? Vou falar mais adiante quais são alguns gatilhos desse cadastro. Então, aqui você tem, né, vários exemplos de módulos, depois eu vou mostrar o CIGEM mesmo, né, de informações que precisam ser alimentadas, né, pelo usuário, que no caso são vocês, os pesquisadores da Unirio, dependendo daquilo que você está fazendo. Aqui é só um resumo sobre o compliance de repartição de benefícios, né? Então, quando a legislação, ela divide algumas categorias de usuário, tá? Ela diz o quê? Que, em relação a acesso, seja PG ou a CTA, todo mundo que fizer acesso, independente se você é um microempreendedor ou uma multinacional, você vai precisar fazer o acesso dentro do CIGEM. Porém, quando se trata da questão de repartição de benefícios, a legislação, ela criou uma isenção. Para quem? Para as cooperativas de agricultores tradicionais, até um determinado valor de faturamento anual, que está descrito lá na legislação, o microempreendedor, né, o MEI, a microempresa e a pequena empresa, mesmo que ela faça o acesso, ela não paga repartição de benefício. Então, por exemplo, se uma universidade... Vocês aqui têm que fazer a seguinte raciocínio. Quem é a universidade aqui? A legislação diz o quê? Você tem esses 4 categorias dos que são isentos e ele classifica quem não está dentro dessas 4 categorias é considerado demais pessoas jurídicas. Então, a universidade, automaticamente, ela está dentro da categoria demais pessoas jurídicas. Isso é importante vocês entenderem, porque quando a gente for lá na frente falar dos riscos, a gente vai entender que a universidade está dentro dessa categoria, segundo a legislação. E se a universidade tem algum tipo de atividade comercial, não necessariamente com fins lucrativos, mas e que essa atividade resulte, né, em ganhos, né, em receita, né, ela poderá, se essa atividade envolver acesso a PG e CTA, ela poderá ter que pagar repartição de benefícios. Mas isso são casos muito específicos, né, de algumas universidades que podem ter alguma atividade, mesmo que não seja para fins lucrativos, que é outra conversa a gente entender o que é uma instituição com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Mas se você vendeu e teve uma atividade comercial, você pode ter que pagar a repartição de benefícios. Então, vamos lá. Aqui eu fiz um destaque de alguns gatilhos do compliance, que são de muito importantes, principalmente para os 3 primeiros, né, para o ambiente acadêmico, que é o quê? Você pode começar o seu trabalho com a legislação atual,
sem precisar fazer o cadastro. Porém, quando você vai fazer uma divulgação sobre resultados parciais ou finais, que tem a ver com essa pesquisa que envolveu o acesso a PG ou CTA, você tem que, antes de divulgar, fazer o cadastro. Você só pode divulgar, de acordo com a legislação, se primeiro você tiver feito o cadastro no SIGEM. Isso é um gatilho de uma importância imensa para a universidade, uma vez que é qualquer tipo de comunicação. A gente não está falando aqui só numa tese, não mandou um paper para um jornal e coisa assim. Qualquer tipo de comunicação, onde você tem o intuito de divulgar, é um gatilho. Se você divulgar e não tiver feito o cadastro, você, então, está em risco de não compliance com a legislação. Então, esse, para mim, é o gatilho mais difícil e que coloca a universidade numa vulnerabilidade muito grande. Outro gatilho que também acho que foi mencionado por Anderson, nos processos que a Unirio já fez, que é relativo a envio e remessa de patrimônio genético para o exterior. Então, você não pode nem enviar, nem remeter patrimônio genético ao exterior sem antes fazer o cadastro no SIGEM. Então, é um dos gatilhos. E também a questão da solicitação de um direito de propriedade intelectual, seja no Brasil ou em qualquer escritório de propriedade intelectual do mundo. Você não pode fazer o pedido de uma propriedade intelectual que ela seja derivada de um acesso a PG e CTA, sem que antes você tenha feito o cadastro no SIGEM. E esses outros 3 gatilhos, eles estão, obviamente, mais envolvidos aí com a questão do ambiente industrial, do ambiente produtivo, né? Que é quando você comercializa material reprodutivo, produto intermediário e produto acabado. Então, toda essa parte de comercialização, ela requer também um compliance dentro do SIGEM, antes de começar, né? Antes que a empresa, a organização, comece a comercializar esse produto derivado do acesso. O pagamento de repartição de benefício, de alguma forma, ele está facilitado nessa legislação, porque ele foi estabelecido, né? Se esse valor é justo e equitativo, como está lá na CDB, ninguém sabe, porque foi definido pela lei como 1% da receita líquida do produto. Então, foi isso que foi definido como o foco daqueles que precisam pagar, é assim que vai ser baseado o cálculo, tá? E aí você tem, dentro da legislação, seguindo a orientação da CDB e, posteriormente, do Protocolo de Nagoya, uma vez que a legislação da gente antecede muito, né, quase 14 anos do Protocolo de Nagoya, a gente tem a opção, em alguns casos, de escolher se essa repartição de benefícios vai ser monetária, ou seja, aquele usuário paga diretamente ao Fundo Nacional de Repartição de Benefício, que hoje, quer dizer, desde que ele foi estabelecido, ele é gerenciado pelo BNDES, e a não monetária, que é direto com as comunidades tradicionais, tá? Aqui eu queria trazer para vocês o seguinte: o compliance dessa legislação, obviamente que eu estou sendo bastante rápida aqui, só o meu objetivo é dar uma visão geral para a gente ir para a questão da regularização, mas essa legislação ela tem uma mão de ferro sobre os usuários, isso é uma legislação ambiental, né? Onde você tem sanções bastante pesadas, sanções administrativas bastante pesadas para os usuários que não fazem o compliance, né? Indo desde a advertência, a multas, apreensão, suspensão de fabricação, né? De embargo de atividade, suspensão de atestado, cancelamento. Então, peço desculpa. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, o portfólio das consequências do não compliance são bastante grande e de grande relevância para a universidade, principalmente em relação às multas. Aqui eu fiz um destaque, né, sobre alguns tipos de infrações e multas que estão detalhados no decreto, tá? Quando o usuário comete uma infração contra o PG e CTA. Então, aqui é que eu queria trazer para vocês, de novo, aquela questão do enquadramento de demais pessoas jurídicas, que seria o enquadramento
da universidade, já que ela não é nenhuma dessas daqui, tá? Para vocês terem uma ideia, um usuário, que no caso seria um pesquisador, né? Remeter um patrimônio genético para o exterior sem ter feito o cadastro prévio no CIGEM, ele corre, né, em nome da universidade, porque quem vai ser autuada é o CNPJ da universidade, né? Ele corre numa multa que começa em R$100 mil e pode chegar até R$10 milhões. Então, o mínimo da multa é R$100 mil, tá? Quando um pesquisador divulga os resultados, sejam eles parciais ou totais, né, por qualquer meio de comunicação, seja científico ou não, sem ter feito o cadastro prévio, ele pode ser multado nesta infração, que a multa começa com R$50 mil e vai até R$500 mil. Então, isso aqui eu só fiz esses 2 destaques, mas tem vários outros aqui, tá? Isso está tudo detalhado no decreto, para vocês verem o risco que a universidade corre, né, diante de inúmeros pesquisadores, centenas, acredito eu, né, que tem a universidade, e isso aqui é um risco individual. Cada pesquisador, ao não fazer o compliance, ele está levando a universidade para esse nível de risco aqui. E aí, vamos lá para a regularização. O que aconteceu quando eu, logo no começo, falei que a legislação ela entrou em vigor e ela revogou a medida provisória? Só que a medida provisória, quando, inclusive, foi o objeto do governo precisar fazer uma nova legislação, foi que, quando o IBAMA fez 2 operações de fiscalização sobre o acesso ao patrimônio genético, chamada Operação Novos Rumos, ele saiu multando desde pessoas individuais à universidade, centro de pesquisa, a multinacionais. Então, foi um barata-voa total no Brasil, isso saindo em jornal, tudo. Então, teve uma mídia muito negativa, né, para aquelas pessoas que chamavam dos biopiratas, isso, aquilo, outro. Então, o que é que o governo fez? À medida em que essa legislação entrou em vigor em novembro de 2015, e depois ela foi regulamentada no ano seguinte com o decreto, se criou, então, uma necessidade de dizer quem estava irregular, ou seja, que fez acesso, tudo que precisava, na época, de autorização prévia e que não fez, então o governo vai dar uma oportunidade para que essas pessoas se regularizem. Então, só que, para se regularizar, aquele usuário precisava assinar um termo de compromisso com a União. No caso específico da universidade, foi criado o que chama, uma das opções dos termos de compromisso, que é o anexo 7. Esse anexo, ele trata especificamente, e foi esse o anexo que a Unirio usou assinou com a União, ele trata de atividades que foram feitas no âmbito da medida provisória, ou seja, de junho do ano 2000 até novembro de 2015, né, na data anterior que a Lei nova entrou em vigor, para quem remeteu patrimônio genético posterior, para quem fez bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico sem exploração econômica. Então, o objetivo era regularizar todas essas atividades. E aí, então, foi feito o termo, né? Então, a universidade mandou para o Ministério do Meio Ambiente esse termo, né? Que foi assinado pelo responsável, talvez o próprio reitor da universidade, aí o Anderson depois pode dizer quem, e a União, representada, então, pelo Ministério do Meio Ambiente. Qual é o objeto, então, do anexo 7 desse termo de compromisso? Era regularizar as atividades realizadas, né, nas hipóteses eram exclusivamente remessa, bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico, que estavam em desacordo com a medida provisória, ou seja, as pessoas que trabalharam e não fizeram, não tentaram se regularizar na época, né? Então, o que acontecia? As atividades que precisavam todo esse backlog, vamos dizer assim, esse passivo aí de 15 anos, né? Elas precisavam, então, ser especificadas com prazo de 1 ano a contar da data de assinatura do termo de compromisso pela União
Então, você tinha 1 ano para fazer o levantamento e mais 1 ano contado quando terminar aquele primeiro ano para que essas atividades fossem, então, faltou agora, elas fossem alimentadas, vamos dizer assim, né? Inseridas dentro do CIGEM. Tá? Então, você tinha 1 ano para fazer o levantamento e um prazo de mais 1 ano para você cadastrar todo o acesso ou remessa do PG e CTA. Tá? E aí validar esse cadastro, né, pela Secretaria Executiva dentro do CIGEM. Então, tudo isso deveria acontecer dentro do CIGEM. De acordo com o que Anderson falou, né, vocês têm até o dia 29, que é quando termina esse prazo do 2.1, que é o segundo ano, vamos dizer assim, né, o segundo 1 ano para vocês fazerem esse cadastro, e que, pelos dados que ele mostrou na apresentação dele, até agora a universidade tem 65 cadastros. Né? Então, eu não conheço assim, a Unirio, do ponto de vista do tamanho da universidade, quantos pesquisadores tem, mas assim, me parece ainda um número tímido, mas como o Anderson disse, que são cadastros muitas vezes bastante amplos, né? Obviamente que eu não tenho aqui informação para dizer se a expectativa da universidade dentro da quantidade de pesquisas e linhas de pesquisas que tem é por aí, ou se realmente ainda precisa de um esforço bastante amplo para que a universidade consiga cadastrar, né, o compromisso que ela firmou com o governo de que todo esse passivo esteja realmente regularizado até o dia 29 do mês que vem, né? Então, isso aqui, para quem nunca usou, isso aqui eu fiz um print screen, só que como ele é muito amplo, eu coloquei a continuação aqui ao lado, tá? Então, para quem nunca entrou, esse aqui é o CIGEM, né? O CIGEM, então, dependendo do que você precise fazer, inicialmente, quem não é cadastrado, você precisa se cadastrar como pessoa física, e aí, quem está ligado à universidade e precisa fazer o compliance vinculado à universidade, então, precisa solicitar uma vinculação que será dada pela pessoa que foi designada pelo reitor como responsável de fazer todos esses vínculos. E aí, depois, Anderson pode dizer quem é, se é ele mesmo ou se é esse GT aí das pessoas que são responsáveis por dar o ok naquela vinculação. Porque na hora que se dá o ok, aquela pessoa estará alimentando o sistema em nome da universidade. Então, a responsabilidade de quem faz e de quem libera o nome é muito grande. Tá? E aí depois a gente conversa. Então, aqui nós temos várias opções, né, de atividades de acesso, quem faz remessa, notificação. Foi criado um módulo de rascunho, porque às vezes é complexo e as pessoas não conseguem terminar e aí pode salvar. Você tem um módulo aqui de nada consta, módulos de denúncia, notificação de fiscalização, credenciamento de coleções ex situ, né, que, pelo que eu vi, tem uma pessoa da área de coleção ajudando no GT também, então, com certeza, ela deve conhecer bastante esse módulo aqui. E os dados cadastrais aqui, né, seja da pessoa física e também da própria instituição. Então, essa aqui é a cara do CIGEM ontem, que eu peguei essa figura ontem, tá? E a novidade é que, no dia 19 de abril, né, o CNPq... Opa, desculpa que faltou um O aqui, tá? Eu vou consertar depois. Aqui é um não comercial, tá? Então, são pesquisas que não têm finalidades comerciais, não econômicas, né? Então, o CNPq, como havia sido colocado no segundo decreto, né, ele lançou, o MVP é o mínimo viable product, né, uma versão mínima desse módulo, que tem como objetivo, segundo é dito pelo CNPq, de facilitar aqueles cadastros de pesquisas que não têm finalidade econômica. Eu tentei entrar aqui e não consegui. Eu tenho um cadastro no CIGEM, usei aqui o meu usuário e senha, não consegui, e não vi nesta versão aonde você pode se cadastrar. Então, isso aqui eu já achei uma coisa meio difícil aqui, porque
teoricamente, o módulo do CNPq ele tem que conversar com o módulo do CIGEM que está hospedado no MMA. Então, aqui, a não ser que alguém já tenha alguma informação, eu entrei hoje, agora, antes da nossa conversa, para testar, e botei aqui, esqueci minha senha, coloquei lá o meu CPF e tudo, e ele simplesmente não vinculou ao meu cadastro lá no CIGEM. Então, aqui já mostra que tem alguma coisa aí, alguma coisa acontecendo que esses dois sistemas não estão se falando, né? Por enquanto. Então, mas, de qualquer maneira, o esforço aí do CNPq para tentar facilitar a vida dos pesquisadores, não deixa de ser um esforço importante, né? Que foi cobrado muito, porque o outro sistema é bem mais complexo, mas se alguém já tiver conseguido, a gente aproveita no bate-papo aí da conversa para a gente entender. Então, esse aí vamos dizer assim, é o que a gente tem da maior novidade do ponto de vista do sistema de cadastramento, tá? E aqui para dizer a vocês, aqueles que ainda não sabem, o IBAMA já anunciou, né, a operação de fiscalização, lembrando a vocês o seguinte, diferente do que acontecia na medida provisória, né, durante os 15 anos de vigência da medida provisória, agora, o governo brasileiro dispõe de um sistema, que ele não está completo, ainda tem alguns problemas no CIGEM, mas ele está funcionando há vários anos, né, para fazer cadastro e uma série de outras atividades, como vocês viram lá, naqueles módulos que eu mostrei, e que agora muitas das fiscalizações podem ser feitas, inclusive, remotamente. Se alguém publica um artigo e a pessoa pode querer saber se aquilo ali, aquele pesquisador tem cadastro, não tem. Então, quando se criou um sistema, você facilitou ao mesmo tempo a vida do pesquisador e dos usuários que podem fazer as coisas remotamente, mas é muito importante vocês terem a clareza que isto facilitou e muito o serviço do governo para fiscalizar. Então, o CIGEM, ele é um acervo enorme de informação e quem não tiver com informação lá dentro é porque ela não está lá, ela está fora. Então, você tem aí uma facilidade, vamos dizer assim, de ter que prestar, eventualmente, numa fiscalização, você ser autuado aí dentro daquele portfólio, né, que a gente diz de problemas que podem existir. Então, isso aí é importante, vocês terem essa visão do quando o governo entra, e já se mostrou, né, na legislação passada, o problema que foi causado, e essa legislação já está em vigor há 6 anos. Né? Então, aqui a gente precisa lembrar que ninguém pode se dizer que não cumpriu a lei porque ela não conhecia a legislação. Né? Primeiro, isso nunca vai poder ser usado como desculpa. E, além do mais, todo o esforço que a universidade está fazendo para levar aqueles que precisam entender dessa legislação e cumpri-la. Este é mais uma ação, né, do que está sendo feita. Então, na hora, se der uma zebra, ninguém vai poder dizer eu não fiz porque eu não sabia, não sei o quê. Então, não vai poder. Então, isso eu gostaria... Quando você for lá em cima, você me abre. Oi, acho que tem alguém com o microfone aberto. Então, é muito importante todo mundo ter isto na cabeça. A universidade está ajudando, fazendo aí várias ações, e se der algum problema, ninguém vai poder usar o desconhecimento como para desculpa. Né? E, por fim, aqui, como o Anderson falou, né, eu hoje trabalho, eu tenho a minha empresa de consultoria chamada 14 Business, que é baseada aqui em Brasília, e nós desenvolvemos um curso, né, várias pessoas aí da Unirio já fizeram esse curso, que era exatamente para tratar, né, explicando de uma forma bem... como eu não sou advogada, eu sou uma ex-pesquisadora da área biológica, né, como ele mencionou, então, para tratar esse assunto dessa legislação de uma forma, vamos dizer assim, mais palatável e com informações que não são tão carregadas com os aspectos jurídicos, apesar de que tudo que a gente está falando aqui está baseado dentro de uma legislação. Né? Então, esse curso ele está no ar, né? Ele é um curso on demand, as pessoas se
se inscrevem no curso e tem um prazo de até 6 meses para concluir, mas todas as aulas são gravadas. E foi até por meio desse curso que eu conheci o Anderson, né? Porque eu acredito que ele foi uma das pessoas que fez o curso, a equipe com que ele trabalha, e acredito que seja uma ferramenta bastante interessante, né? Que ainda está disponível para quem precisar ter realmente uma visão operacional dessa legislação, tá? E aqui eu concluo, tá? Meu nome, meu e-mail, e se alguém tiver interesse em dar uma olhadinha no curso, é só acessar o site do 14business.com, que lá tem um link direto para a plataforma da academia do 14 Business. E aqui eu concluo, deixa eu ver como é que eu saio, deixa eu só ver como é que eu... Stop sharing. E volto aqui para vocês. Então, Anderson, eram essas as minhas considerações. Espero que tenha sido bem sucedida com as colocações e me coloco à disposição de vocês aí nesse bate-papo agora. Bem, Diana, eu queria agradecer muito a tua colaboração conosco e as informações que você trouxe, tenho certeza que foram muito elucidativas para todos que nos acompanharam. Obrigado mais uma vez aí pela palestra.